E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: as extremidades A e B de um solenoide são mantidas aos potenciais VA e VB, onde VA é maior que VB. Temos a figura e a questão continua. A posição de equilíbrio da agulha imantada de uma bússola, quando colocada no ponto P do eixo do solenoide é... E aí a gente tem que descobrir então o posicionamento dessa bússola. Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte: essa bússola, como a questão falou ali, ela tem os potenciais A e B, onde A é maior que B. Ali a gente consegue ver que A é positivo e B é negativo, né? E aí a gente já consegue definir o sentido da corrente, que é uma coisa importante para essa questão. Lembra que a corrente, o sentido convencional dela, ela sai do positivo e vai em direção ao negativo. Então o sentido da corrente que a gente tem é esse, e isso aí vai ser importante para determinar ali depois o posicionamento da bússola. Outra coisa importante é que, assim como um ímã em forma de barra, né, ele apresenta polos, ele apresenta campo magnético, esse solenoide também vai apresentar, e da mesma forma, né? E esses polos, as linhas saem e entram de acordo com qual é o polo, se é norte ou se é sul, formando um desenho mais ou menos assim, ó. Algo mais ou menos assim, né? Então, linhas saindo e entrando desses polos. Eu não vou colocar aqui se é saindo ou se é entrando, porque a gente ainda não sabe qual é o lado norte e qual é o lado sul. Mas a ideia é que a formação de linhas vai existir. De um lado a gente vai ter linhas saindo, do outro lado linhas entrando, a gente só não definiu ainda qual é o lado certo para isso. Essas linhas elas vão se ligar basicamente como eu fiz ali no desenho de baixo. E a gente vai ter um aspecto mais ou menos assim, só para desenhar o campo. Então aqui é o campo magnético do solenoide, que é parecido, bem semelhante ao campo magnético desse ímã que eu botei ali embaixo em forma de barra. Outro detalhe importante, né? O que é uma bússola? Uma bússola nada mais é do que um ímã, que pode girar livremente em torno do eixo ali que ele está preso, e ele é um ímã bem leve, né? E ele se orienta com o campo magnético da região. Ele sempre vai apontar com o norte dele para onde o vetor indução magnética está apontando. A gente não sabe ainda para onde o vetor está apontando, mas uma coisa que a gente pode garantir é que ele vai se alinhar, de maneira que as pontas dele vão ficar alinhadas de forma tangente às linhas de indução. Ou seja, como a gente quer descobrir no ponto P, então a bússola ela vai ficar alinhada no ponto P mais ou menos assim, ó. Essa é a forma que ela vai ficar alinhada. Assim como se eu botasse uma bússola aqui, ó, ela ficaria alinhada dessa forma. Se eu botasse uma bússola aqui, ó, ela ficaria alinhada dessa forma. Se eu botasse uma bússola aqui, ela ficaria alinhada dessa forma, sempre alinhada com o campo, né, daquela posição. Tá, e senhor, como que a gente vai descobrir se é norte ou se é sul, né? Como a gente vai descobrir qual é o polo ali? Bom, para isso a gente vai ter que usar uma regra chamada regra da mão direita. Mas antes, o que a gente já pode cortar de alternativa, né? Já dá para tirar A, já dá para tirar a C e já dá para tirar a D. Ou é norte para um lado e sul para o outro, né? Norte para a esquerda e sul para a direita, ou o contrário. Então a gente fica entre B e E. Agora vamos lá, regra da mão direita. Eu já deixei mais ou menos pronto aqui o desenho, né? Para a gente conseguir visualizar como é que funciona. Mas como é que significa essa regra, né? Deixa eu escrever aqui, ó, regra da mão direita. E a ideia da regra da mão direita é, através do sentido da corrente, eu descobrir o sentido do campo e vice-versa, né? Então aqui a gente precisa descobrir o sentido do campo e a gente tem a corrente para fazer isso. Então, regra da mão direita. O que acontece, ó? O dedão ele vai indicar para onde a corrente está seguindo. Então imagina que aqui no desenho que eu fiz, essa linha preta seria um fio, né, percorrido por uma corrente, e a mão já está segurando assim. O que ele está indicando para mim? Ó? Se o dedão está para cima, significa que tem uma corrente subindo aqui. Então o dedão indica o sentido da corrente. Deixa eu escrever isso. Sentido da corrente elétrica, né? Os outros dedos, o que eles vão fazer? Eles vão indicar o sentido de giro desse campo, porque esse campo ele vai ser perpendicular ao fio, né? Como se ele estivesse girando ao redor do fio. Então a representação do campo, ó, é através desses dedos. Esses dedos vão indicar para mim o sentido do campo magnético. Vou botar só mag aqui, vocês vão entender.
Beleza? Então a ideia é essa, é usar a regra da mão direita, através da corrente a gente descobrir o sentido do campo. Para ficar mais fácil de explicar para vocês, o que eu vou fazer aqui? Vou botar isso aqui um pouquinho mais para o lado. E para ficar mais fácil de explicar para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A gente vai fazer a nossa, como se a gente tivesse com a visão daqui, ó. Essa é a nossa visão, como se a gente estivesse olhando daqui, ó. A gente sabe que o solenoide ele tem um círculo, ó. Então, como se a gente estivesse olhando esse círculo ali representado, beleza? Então, como é que vai funcionar? Se a gente estivesse olhando dessa perspectiva aqui, conforme eu estou falando, né? A gente veria ali o círculo do fio, né? O círculo do núcleo ali do solenoide. E nós teremos o fio A, ó. O fio A, ele está passando por aqui, ó. Então, o fio A ele faria isso, ó. E daria a volta no solenoide. Então a gente teria uma visão mais ou menos assim. Onde a corrente, olha só, onde a corrente ela está subindo aqui, ó. Certo? Subindo. Se a gente usar a regra da mão direita, deixa eu usar aqui uma cópia, né, da mãozinha que eu estou usando. Eu vou diminuir um pouquinho ela. E o que acontece? Ó, o dedão tem que apontar para cima, ó, na regra da mão direita. Ele vai apontar para cima porque a corrente está subindo. Lembra que o dedão indica o sentido da corrente nesse fio. Vou jogar lá para trás para a gente poder ver direitinho. Ó. Beleza. O que esses dedos que estão sobrando estão indicando para a gente? Estão indicando um sentido de giro assim, ó. Ou seja, o campo ele sai por fora e ele entra pelo núcleo. Então a gente vai ter justamente essa ideia aqui, ó. Porque se a gente aplicar a regra da mão direita em toda essa extensão, a gente vai ver que o campo vai ficar sempre entrando na parte do miolo e saindo pela parte de fora, pelo lado A, né? Pelo lado que a gente está vendo ali, que é onde vai estar a bússola. E aí a gente já mata a charada, né? Porque se o campo ele está entrando nessa parte aqui no núcleo, ó, significa que ele está dando a volta e aqui ele está saindo, ó. Então essa parte nós temos um campo saindo e a outra parte nós temos um campo entrando. Qual é a jogada? Quando o campo entra, qual é o polo que nós temos no ímã quando o campo entra? Polo sul. Já quando o campo sai, nós temos um polo norte. Então aqui embaixo, ó, eu estou fazendo de forma um pouquinho menor. Aqui embaixo, o que a gente está vendo? A gente está vendo exatamente o campo que a gente teria ali em cima. Então esse solenoide ele vai funcionar como se fosse um ímã, onde desse lado nós temos um norte, porque o campo está saindo desse lado, e desse lado aqui nós temos um sul, porque o campo está entrando de acordo com a regra da mão direita que a gente utilizou, certo? O que vai acontecer? A bússola, então, ela tem que se orientar de maneira que ela aponte para onde? Ela aponte para onde esse campo está apontando. No caso, o campo, ó, ele está apontando para dentro. A partezinha vermelha da bússola, né? Ela representa o norte. No caso da questão está em preto e branco, mas segue a mesma lógica. A partezinha vermelha representa o norte. A partezinha azul representa o sul. E aí a gente mata a questão. Resposta certa para essa questão, então, fica aí a alternativa E. E, que é o jeito que a bússola fica, né? A maneira correta que a bússola ficaria. Só para deixar claro, ó, nos desenhos que eu fiz ali embaixo, aqui nesse ponto apontaria assim, aqui nesse ponto seguiria para cá, ó, porque o campo está apontando nessa direção aqui, ó, e aqui o campo está apontando nessa direção. Então a parte vermelha, lembra, a parte vermelha ela sempre vai apontar para onde o campo está apontando. Já a parte azul, ela vai apontar sempre para o lado contrário. Então quando a gente diz que uma bússola aponta para o norte, ela aponta para o norte com o norte dela, porque justamente ela está se orientando com o campo magnético da Terra. Beleza? Resposta certa para essa questão alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.